Chegamos, boa noite. Eu vou chamar o Nuno Soares aqui. Hoje é a segunda parte da nossa live sobre paternidade. Gente, eu tô tão curiosa desde a outra vez. Nuno Soares. Vamos apostar. O Nuno já entrou, que bom. Oi, mano. Noite. Olá. Boa noite. Tudo bem? Tudo. E tu? Graças a Deus. Graças a Deus. Ansiosa por hoje. Vamos ver. Eu estou meio cansado, mas vamos ver o que é que conseguimos fazer. Somos dois. Espero, Somos dois. espero que hoje não haja nenhuma interrupção, que nós consigamos falar direto, porque a semana passada há 2 semanas tivemos muitas interrupções. Mas espero que hoje a nossa conversa seja mais clara. Ah, que bom. Amém. Verdade. E então vamos. nem sei o que te perguntar. Na verdade, assim, eu até sei te perguntar, que eu até te falei ali, né? Eu fiz tanta curiosidade ali na parte da faço hospitalidade. Eu falei assim, mano, mas não é só hospitalidade. Também tem a questão da paternidade, trindade. E isso eu ia te ouvir. Bem, a semana passada nós falámos de coisas interessantes, mas foi um género de abrir a torneira e serem muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade. Sim, havia muitas ideias no ar. Talvez hoje tentar sintetizar um pouco mais aquilo que vai dentro do meu coração e da Sara também, porque Ah, que bom. sim, não sou só eu, não é? Falta aqui a minha outra metade e ela é tão ou mais importante nisso do que eu. Mas a verdade é que quando eu te falei em hospitalidade, o que eu queria dizer é que a hospitalidade é um aspecto muito importante do cristianismo e que tem sido deixado de parte. Se tu reparares nas epístolas pastorais, a hospitalidade é um dos requisitos para quem queria ser uma referência na igreja. Ou seja, se alguém queria ter um cargo, eu não gosto dessa palavra. Sim, Okay? sim. Mas a gente tem que Mas, dizer, alguma coisa para fazer na igreja tem que ser hospitaleiro, né? Verdade. exatamente, a hospitalidade era um fruto. E porquê? Porque a hospitalidade é quando tu abres a tua casa e, de certa maneira, tu expões a tua família. Porque se tu reparares hoje em dia, as pessoas abrem pouco as suas casas e, portanto, é mais fácil no contexto atual nós termos duas caras para a nossa família. Uma cara que é a família na rua, na igreja, na sociedade, e outra que é a família dentro de portas, não é? E então podes criar uma dicotomia onde tu tens uma família que gera o aspecto do exterior da imagem, não é? Construir uma imagem para a tua família, e pelo outro lado as coisas em casa não serem como são lá fora, não é? E haver aí um desfazamento, haver aí uma discrepância entre aquilo que acontece dentro da tua casa e aquilo que acontece na rua, certo? Para os outros, certo? Então eu penso que a hospitalidade para nós foi muito importante. Porquê? Porque obrigou a nossa família a estar exposta, não só a minha própria relação com a Sara, mas também a nossa relação com as nossas crianças. E para as nossas crianças também é importante estarem expostas a outras pessoas, ou seja, dentro do ambiente que é a sua casa. Portanto, a hospitalidade não parecendo, ela tem um aspecto muito importante que é obrigar-te a tu viveres dentro de casa aquilo que tu vives na rua e a diminuir essa distância entre aquilo que nós somos em privado e aquilo que nós somos em... Na verdade, a hospitalidade ajuda-nos a ter só uma cara dentro e fora de casa, certo? E então, quando eu lembro-me, por exemplo, nós temos uma amiga nossa aí do Brasil, em Praga, ela queria viver na República Checa, então ela precisava ficar lá um tempo para conseguir o visto e tal. Infelizmente ela não conseguiu, mas ela ficou em nossa casa quase 3 meses. E repara, quando tu tens uma pessoa a viver 3 meses em tua casa, tu consegues fingir 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas uma semana, 15 dias, tu não consegues fingir. Não dá. Então, tu estás mal disposto,
alguém vai ver que tu estás mal disposto, se tu falas mal, essas crianças não recebem aquela instrução que devem receber, a pessoa que está em tua casa, ela vai ver isso. Isso vai ficar claro para ela. Então, para nós, a hospitalidade foi uma maneira também de nós fazermos um género de prestação de contas. E isso foi vantajoso para nós e é vantajoso também para as nossas crianças. E, ao mesmo tempo, nós podemos também abençoar outras pessoas porque elas podem ver na prática como é que nós estamos a educar os nossos filhos. Não é? E elas percebem as nossas rotinas, percebem os nossos movimentos e elas percebem as coisas às quais nós damos atenção e que depois podem sei lá, podem ser aplicadas. Portanto, é a palavra aplicada à vida. E os nossos filhos beneficiaram muito com isso. Por exemplo, as nossas crianças adoram falar com adultos, por exemplo, não é uma coisa muito normal. E era uma coisa que diziam, por exemplo, quando nós começámos a fazer ensino doméstico, que diziam, vocês vão fazer ensino doméstico, as vossas crianças não vão socializar. Mas, na verdade, isso não aconteceu, é ao contrário. Porque elas estão em casa e elas estão num ambiente seguro. Quando chega um adulto, quando chega alguém estranho, elas naturalmente se dispõem a conversar, a envolver-se com essas pessoas. Então, elas aprendem a dialogar não só com crianças, mas também com adultos. Né? Então, elas conseguem ter assunto, elas conseguem conversar com adultos. Eu acho isso muito engraçado. Isso veio do facto de nós termos sempre muitas pessoas em casa e até de diferentes nacionalidades, né? Pessoas que falavam inglês e às vezes até apareciam pessoas em nossa casa que não falavam inglês, o que também era muito interessante, não é? Então, quando tu abres a tua casa e tu aceitas o desafio da hospitalidade, isso tem um efeito na tua família. E eu acho que o efeito é positivo, que é a exposição, ver onde é que tu estás. E às vezes com a exposição também vem um certo feedback, não é? As pessoas às vezes dizem, eu acho, por exemplo, há pessoas que acham, por exemplo, que eu sou mais severo com o meu filho José, que é homem, do que sou com as meninas. E é verdade, porque tu não educas um homem como educas uma menina, é diferente. É diferente. Mas não tem nada a ver com a severidade, tem a ver simplesmente com os objetivos que existem para ele, são diferentes em algumas coisas, não no geral, mas especificamente, do que existem para elas. Então, e tem a ver com outros aspectos também que eu vou falar mais à frente. Mas, na verdade tu também recebes esse feedback, às vezes recebes crítica. Não é? E isso para ti também é bom, porque dá-te uma certa humildade e obriga-te a fazer essa prestação de contas, no fundo. Então, quando eu referi à hospitalidade, tem a ver com isso, que acho que a hospitalidade é um aspecto muito importante da educação dos nossos filhos e dessa relação pais-filhos ou progenitores, filhos, acho que é muito importante. Porque... pode falar. Não, eu já terminei a ideia. Perdão, eu ia te cortar. Quando fala de hospitalidade, por exemplo, podemos colocar dentro dela, às vezes a pessoa vem, a casa está aberta, às vezes no final de semana a pessoa vem um sábado, vamos lá em casa comer uma pizza, passar um tempo. Aquela frequência, né? Também serve esse momento, né? De abrir a casa para ver se para cozinhar para alguém. Exatamente. A hospitalidade é simplesmente o ato de tu abrir a tua porta. E há algo muito especial nisso, que é quando tu abres a tua porta para a hospitalidade, a tua casa transforma-se num hospital. E um hospital... Tudo a ver. Não é a tua essa palavra. Exatamente. A hospitalidade, a tua casa é um lugar de cura. E passa a ser um lugar de cura para ti próprio e passa a ser um lugar de cura para os outros que vêm ter contigo. Então, e por isso é que é um requisito da liderança cristã, né? Ou do serviço cristão. Se alguém quer ter um lugar de proeminência, essa pessoa a casa dele tem que ser um hospital para ele próprio e para os outros, né? Porque isso tem a ver com a relação. Então, é muito interessante, né? Porque não é à toa que o ato de receber pessoas é um hospital, porque de facto há cura e há cura nos relacionamentos. E era um pouco também disso que eu queria falar hoje. Se tu quiseres passar para o próximo ponto, ou se quiseres, podemos explorar mais um pouco este. Depois dessa, tu começaste ali... Que catarse, assim, ó.
E eu vou te contar, não é por acaso. Olha que interessante. Tu vai falar assim, tá, mano, agora eu entendi. Ontem, literalmente há 24 horas atrás, estava na casa de uns amigos. E eles abrem a casa deles toda semana. Eu conheci eles há pouco tempo aqui para a cidade que eu morei. E eles abrem a casa para fazer estudo bíblico toda semana. Só que assim, tu sai de lá sempre, a gente brinca e sai de lá rolando, né? Porque sempre tem comida no final e conversa. E tem dois meninos lá. A gente tem dois filhos. Ah, E ontem. eu também quero ir nesse grupo. Ah, filho, aqui na ponta da ilha de Florianópolis. Fantástico. Esses dois meninos, eles são muito sociáveis. Eu até falei isso para a mãe deles. E ontem, um rapaz ele estava pegando uma sopa, né, de ervilhas, de lentilhas, sempre confundo. E ele falou assim, exatamente isso para anfitriã. Ele disse assim, essa casa sempre tem muita hospitalidade. Tu nunca sai daqui, ele comentou, nunca sai daqui sem nada. Ele falou isso. E ontem, assim, eu vou ser o máximo breve, às vezes eu começo a falar, eu vou enxugar. E ontem foi interessante que essa sopa de ervilha que eu te falei, olha como só faz essa questão da cura. Eu tava uns dias, eu falei, Deus, eu preciso comprar ervilha, eu quero comprar ervilha, lentilha, eu tava com vontade de fazer. Só que assim, eu não compro sempre. Deve fazer uns 8 meses que eu não compro, ou até mais, porque eu não faço. Mas eu tava com vontade ontem. E fomos pro estudo bíblico. E irmão falando, pá, 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 pá. Não sei se acontece contigo, mas às vezes com alguns clientes acontece. Naquele momento eu me distraí, fui pensar lá no mercado. Eu queria fazer compra, falei, vou comprar ervilha para fazer esse negócio. Daqui a pouco acabou tudo, ela me vem com a ervilha na panela. A sopa de ervilha na panela. Eu olhei para ela e falei, o que é isso daqui, amiga? Ela falou assim, eu falei, ervilha? É lentilha? Ervilha? Eu falei, sim. Eu falei, não acredito, eu contei para ela isso. Aí eu vi ontem como Deus faz, porque Deus falou assim, Leide, tu quer ervilha, lentilha? Eu não pedi para Deus, não. Eu ia fazer compra, eu ia no mercado, eu ia colocar o meu braço empenhado nisso. E eu vi tanto amando dele, eu falei assim, não, tu não vai comprar, eu vou te dar de presente. Contei para ela, depois contei pro marido. Fiz até um vídeo sobre isso, mas eu vi quanto que realmente é mão de Deus é. E tu falando agora sobre hospitalidade, ontem eu vi, assim, o pai. E é realmente isso que tu falaste, tem tudo a ver agora, fechou, É um sabe? hospital, exatamente. E isso era de tal forma que as nossas crianças, quando não vinha alguém à nossa casa, diziam assim, esta semana não vem ninguém cá à casa. Não vai Ah, ficar é? ninguém em casa. Sim, porque elas estavam tão acostumadas a nós termos pessoas que se houvesse uma ou 2 semanas em que não via ninguém, elas sentiam falta. E muitas vezes, por exemplo, nós passávamos maior parte do tempo na cozinha e elas é que relacionavam com as pessoas. E muitas vezes as pessoas saíam impactadas, não era por causa daquilo que eu dissesse ou a Sara dissesse, mas era dela com as crianças e com a inocência das crianças e com a simplicidade de coração delas e como Deus falava através das crianças. Então, eu acho que a hospitalidade é um aspecto muito importante da educação, da paternidade, até porque a hospitalidade obriga ao serviço, que era uma coisa que eu queria falar também hoje contigo, e que as crianças aprendem, na hospitalidade, elas aprendem a servir. Então, elas aprendem a colocar o foco no outro, em vez de colocarem o foco em si próprias. E isso também eu acho que é um aspecto muito tangente, ou muito tangível, desculpa, na nossa sociedade atual, que é, há um egoísmo muito forte. E quando tu tens hospitalidade, tu obrigas os teus filhos a servir, obrigas os teus filhos a colocar a mesa, obrigas os teus filhos a preparar a cama para as visitas, a preparar as toalhas, a aspirar o chão. Então, tu obrigas os teus filhos a saírem, a pensar para dentro, para si próprios, e a levá-los a pensar no outro. Não é? Então, tu estás a trabalhar algo importante no coração deles, que é a dar atenção ao próximo e a servir como Jesus serviu. E nesse sentido, a hospitalidade é extremamente importante, porque ela contraria a tendência natural do ser humano, que é ser egoísta. Então, pensar primeiro em si próprio. Então, obriga-te a levar. Ajudar na cozinha, ajudar, sei lá, às vezes tinham outras crianças, eles tinham que cuidar das outras crianças também. Então,
Muitas vezes havia pessoas que chegavam à nossa casa e tinham bebés pequenos, então as nossas filhas mais velhas, elas faziam um género de babysitter, né, dentro de casa, para nós podermos, os mais velhos poderem conversar. Então há uma série de coisas que acontecem nessa dinâmica que obrigam a que nós saiamos da nossa própria perspectiva e entramos dentro da lógica de Deus. Por isso é que a hospitalidade é importante. Porque o relacionamento é central e no relacionamento é onde Deus está. Lá está. Onde é que tu encontraste Deus? Tu encontraste Deus ontem no relacionamento, na relação. Se tu não estivesse na casa daquelas pessoas, tu não terias encontrado Teria ido no Deus. mercado fazer, comer sozinha. Exatamente, tu ias comprar as tuas ervilhas e tu não ias encontrar Deus no saco das ervilhas. Não. Porque Deus não está aí, Deus está no coração das pessoas. Então, quando tu abres a tua casa, quando tu crias espaços para relacionamento, isso é hospitalidade. Então aí Deus tem uma oportunidade para aparecer, porque nós estamos uns com os outros, né? E é aí que ele aparece. Ele aparece no meio do corpo, no meio da igreja. Ele não aparece com coisas. E ele apareceu para ti de forma. E isso é muito bonito, de facto. Também já tive algumas experiências, é muito interessante, porque parece mesmo que ele está a ouvir, né? E que nos vai dar. Parece mesmo. Eu gostei muito. Eu vi o teu vídeo e eu achei muito interessante. Foi. E uma coisa que tu falaste agora sobre serviço. O filho mais velho desse casal, ele estava lavando a louça sozinho. Tava ele e a avó dele. Ele estava no empenho. Aí nós falamos assim, Caleb, tu lavaste toda a louça. Ele, tem mais para lavar? Tem mais? Tem mais? Isso mesmo. Tudo a ver. Sabes que eu fiquei inspirado para ter muitas crianças com um casal americano que era um professor meu no seminário. E uma vez ele convidou-nos no final do semestre, né, do ano letivo, ele convidou-nos para irmos à casa dele jantar. E quando estávamos lá, ele tinha 6 filhos também. E eu achei uma piada, sabes, aquelas crianças todas pequeninas a porem a mesa, eles pareciam os Minions, estás a ver? E eles tinham a servir a comida. E eu achei aquilo o máximo. Eu achei, sabes, a atmosfera da casa e a dinâmica da casa e as crianças ajudarem os pais. E eu disse, fogo, eu quero isso para mim. Então foi exatamente no exemplo da hospitalidade que me inspirou a ter uma família grande. Foi ver isso na prática, lá está, porque me convidaram para dentro de uma casa. E aquilo abriu o meu coração. E foi, de facto, lá está, ver as crianças agirem em prol dos outros. Acho que isso é muito importante na realidade em que nós estamos. Olha, a semana passada tinhas-me perguntado quais é que eram os desafios da minha paternidade. Isso. Desafios da paternidade. Sim, eu acho que eu queria condensar isso de uma forma mais sistemática, tentar organizar. Eu tentei organizar as minhas ideias e eu vou falando e tu vais me interrompendo, está bem? Eu acho que pode ser assim também, porque nós vamos trocando. Mas então vou ficar ouvindo e não faz ideia. Se precisar, manda eu levantar a mão. Aí eu levanto a mão e falo, sim, deixa-me ajudar porque é tarde aqui e eu tenho que me manter acordado. Oh, misericórdia! Tá bom, pode deixar, vou te ajudar, mano. Eu diria que os desafios da nossa paternidade são os mesmos desafios, eu acho, que todas as famílias têm. Ou seja, eu acho e não é pelo facto de nós termos muitas crianças que isso faz a diferença. Obviamente, por exemplo, em termos económicos, nós temos um desafio maior. Ou seja, nós temos, em vez de alimentarmos 3 ou 4 pessoas cá em casa, nós temos que alimentar 8. E isso faz diferença. Temos que vestir 8, temos que calçar 8, temos que comprar material de escola para 6, não é? Então, isso aí faz diferença. E isso aí é um desafio muito grande para nós também. Mas eu creio que esses são os desafios mais importantes. E enquanto eu pensava e meditava naquilo que tu dizias, quais é que são os desafios, eu cheguei à conclusão que para mim eu não quero fazer aqui nenhum tratado de teologia, nem quero complicar muitas coisas em termos teológicos, porque eu sei que algumas pessoas gostam de complicar a teologia. Eu não quero fazer isso. Mas para mim os desafios da paternidade
eles vêm diretamente da Trindade. Ou seja, quando eu olho para Deus Pai, Deus Filho e para o Espírito Santo na relação com os dois, eu daí retiro os desafios para a minha paternidade. Ou seja, Deus Pai desafia-me, Deus Filho desafia-me e Deus Espírito Santo desafia-me. Ou seja, os três na relação, eles obrigam-me a mim a ser como eles na minha paternidade. Okay? Ou seja, eles são o meu modelo. E por isso é que eles me desafiam. E eu espero que isto seja claro para toda a gente. Não sei, temos poucas pessoas agora a ouvir-nos, mas agora, quem sabe né? vão... A pessoa vai ouvir dizer, pode haver mais tarde. Mas para mim a paternidade, ela vem da questão da Trindade. E como eu já disse, eu não quero fazer aqui muitas complexidades teológicas, mas é a maneira como eu vejo isto. Então, se tu pensares como Deus se adjetiva a si próprio, e Jesus se adjetiva a si próprio, Deus adjetiva-se a si próprio como Pai. Sim. E Jesus como Filho. E sim, ambos adjetivam um ao outro dessa forma. E porquê que eles escolheram adjetivar-se desta maneira e não de outra? Porquê que Deus não escolheu o adjetivo para ele? Ele podia ser o chefe. Ele podia ser o patrão. Não é? Ele podia ser o presidente. Mas não, Deus escolheu adjetivar-se como Pai. Então, eu penso que ele fez isso porque isso define a essência de quem Deus é. Ou seja, aquilo que é mais importante para Deus é Deus ser Pai. E para o Filho é Filho. Entende? Então, porque esse é o objetivo principal pelos quais os dois se definem. Eles qualificam-se como o Pai e o Filho. Eles podiam dizer entre o que sabe mais e o que sabe menos, entre o que é só espírito e entre o que é espírito e homem. Não, ele decidiu que é o Pai e Filho. Então, isso para eles é o mais importante. Não é? Então, isso é interessante, porque a partir daí tu vês que se o próprio Deus, na sua essência, ele escolheu descrever que a natureza do relacionamento deles é uma relação entre pai e filho, então isso é muito importante, não é? E o Espírito Santo como um género de um elo, não é? Como um embaixador, como um garante dessa relação, como alguém que está ali no meio, não é? E que para nós é um mistério. E por isso é que a Trindade é um mistério. Mas tu pensares bem, isso é muito interessante. Quando eu olho para a Trindade, eu penso assim, ok, então eles estabeleceram o padrão. E qual é que é o padrão para mim? Qual é que é o desafio para mim? Então, quando eu olho para Deus Pai, o que é que eu vejo? Eu encontro em Deus Pai a pessoa que estabeleceu limites, que estabeleceu ordem, que estabeleceu sentido, lançou o fundamento. Ok? Então, quando eu olho para Deus Pai, para a pessoa de Deus Pai, eu procuro os fundamentos para a minha família, os alicerces da minha família, os valores que Deus estabeleceu na eternidade para o universo, são os valores para a minha família. E aí nós vamos, por exemplo, podemos pensar nos 10 mandamentos, ok? Podemos pensar no Sermão do Monte, ok? Podemos pensar... A organização, né? Exatamente. Deus Pai dá-me uma estrutura, ok? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Rei do Universo. Então, em Deus Pai eu encontro esse peso, esse alicerce, não é? Essa ideia também da prestação de contas, mas o limite. Então, para mim, o primeiro desafio que eu encontro na minha paternidade é pegar nos valores de Deus Pai e criar esses fundamentos nos meus filhos, para que eles possam ser um edifício saudável, para que eles possam ser um edifício espiritual, para que os meus filhos possam ser construídos segundo o plano original de Deus. Compreende? Então, em Pai, eu encontro a norma para mim. Porque eu vejo hoje muitas pessoas a educarem os seus filhos ao sabor do vento. Eu não sei se os brasileiros usam essa expressão. Essa não, vamos traduzir. Sabe que usamos muito aqui, pelo menos aqui, Sudeste Sul? Ao Deus dará. Ao Deus dará, exatamente. Também é uma português, é uma em Portugal. Mas ao Deus dará pressupõe que Deus vai dar alguma coisa, não é? E aqui não, aqui é o sabor do vento. Então, repara, quando
eu olho hoje em dia para a sociedade de uma forma geral, eu Uhum. vejo que não há um norte, eu vejo que não há uma orientação, que não há um conjunto estabelecido de valores que objetivamente os pais digam, ok, isto é o que eu tenho e isto é o que eu quero imprimir nos meus filhos. É a marca que eu quero deixar. Então, eu quero, e isso é um desafio para mim, porque obriga-me a um exercício constante de foco, de atenção, a um exercício constante de dependência de Deus, que é quais é que são os valores de Deus e será que eu estou a imprimir isso nos meus filhos? Tanto na minha filha que tem 4 anos, como no meu filho que tem 10, como na minha filha que tem 18. Ou seja, eu preciso continuamente, de formas diferentes, com linguagens diferentes, continuamente estar a passar os valores que são os valores de Deus sobre tanto valores espirituais, como valores éticos, como valores morais, passar isso para os meus filhos. Então, o meu foco é esse. Enquanto pai, o meu primeiro desafio é eu quero que os meus filhos, quando chegarem à idade adulta, sejam parecidos com Jesus. Aham. Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Eu não quero que os meus filhos sejam milionários. Eu não quero que os meus filhos sejam famosos. Eu não quero que os meus filhos, sabes, tenham todos os bens materiais. Eu quero que eles sejam parecidos com Jesus. E esse é o meu primeiro objetivo enquanto pai e o meu primeiro grande desafio. Porque obriga-me a depender de Deus e obriga-me a mim próprio a saber quais é que são esses valores. Percebe? Isso, exatamente. E isso aí é complicado, porque nós podemos desviar, nós podemos afrouxar, nós podemos baixar a nossa exigência, certo? E ao fazermos isso, o que nós estamos é a comprometer a imagem de Deus que vai ficar impressa neles, não é? E isso é muito importante. E eu penso que esse é um desafio, porque a partir daí eu lanço o fundamento, não é? E Jesus até brincou com isso, ele diz, aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. E ele está a falar de fundamentos, ele está a falar de alicerce. Então qual é que é o fundamento? O fundamento é, eu quero que os meus filhos sejam semelhantes a Jesus. E isso aí é um desafio, porque é Muito um desafio pessoal. É um desafio pessoal para mim, enquanto ser humano, e porque eu também estou nessa estrada, né? Estou um pouco mais à frente, mas eu também estou nessa estrada de me tornar mais semelhante a Jesus. Mas eles estão lá atrás e eu tenho que garantir que eles chegam onde eu estou e, se Deus quiser, vão mais à frente do que eu estou. Okay? Eu sejam mais que eu em Deus. Né? Então, esse é o meu foco e isso ajuda-me a manter concentrado. Depois, sim, e porque isso tem a ver com educação, não é? Tem a ver com educação, tem a ver com instrução, tem a ver com disciplina. E, por exemplo, muitas pessoas olham para a disciplina e pensam, disciplina é corrigir os filhos ou bater nos filhos. Não, isso não é disciplina. Não é disciplina, né? É pôr limites de organização, né? Não, a palavra disciplina, o sentido original da palavra disciplina é colocar alguém num caminho, numa estrada. Então, qual é que é a estrada que tu queres? Tu queres colocar o teu filho a andar por veredas de justiça, como diz o Salmo 23. Sim. Tu queres que ele ande por esse caminho estreito. Então, eu penso que para nós como pais, esse é um grande desafio, que é tu queres educar os teus filhos, tu queres colocar os teus filhos nesse caminho estreito. Por exemplo, por isso é que nós decidimos fazer ensino doméstico. Não é porque nós não queremos os nossos filhos na escola, mas é porque a escola coloca os nossos filhos nesse caminho, coloca os nossos filhos noutro caminho. E esse é um ponto que eu acho que é muito... Isso que é uma coisa que sempre me chamou a atenção em vocês. Essa parte do ensino doméstico. Mas é porque nós queremos manter os nossos filhos no caminho, principalmente quando eles não têm uma estrutura mental ou uma estrutura emocional, né? Porque o ser deles ainda está em construção e nessa altura em que eles ainda precisam de ajuda para se manterem nesse caminho, eu quero tê-los debaixo da minha orientação e não quero que eles vão por outro caminho. Quero ser eu a dizer, este é o caminho de Deus. E isso foi o que Deus disse em Deuteronômio 6,4. Né? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E estas coisas ensinarás aos teus filhos. Quando? À porta de casa, no caminho. Todo lado, porque a educação não é só ensinar matemática, ou língua portuguesa, ou inglês, ou história, ou geografia. A educação é toda a construção do indivíduo. Tudo aquilo que a pessoa é. Não é? Físico, moral, afetivo, espiritual. E
e entregar os meus filhos, a educação dos meus filhos desse caminho a outras pessoas, eu não quero fazer isso. Portanto, nós queremos que eles andem connosco. E é por causa disso, porque eu acho que é um dever meu, é uma responsabilidade que Deus me deu. E olha que interessante agora, tu conectaste uma coisa, porque há uma... Ah, cortou? Ou voltou? Ah, não, eu estou que é... Dá ouvir. para ouvir? Ah, tá. Que às vezes o pessoal fala assim, mas aí o ensino doméstico, acho que eles vão perder a sociabilização. Só que foi incrível, porque tu começaste a falar logo da hospitalidade, do gastar tempo, gastar até dinheiro para estar com pessoas dentro de casa, eles têm essa socialização e nada os impede de ter isso tudo junto e ainda ter o ensino doméstico. Não é o 880, uma coisa também, igual tu falaste, tipo, eu super concordo, mas eu concordo assim muito. Uma coisa é entregar alguém, né? Anda com o filho e educa, né? Sim, deixa-me dar-te um exemplo. Nós, no abril passado, no mês de abril, nós estivemos em Inglaterra e durante a nossa estadia em Bristol, nós fomos convidados para ir a uma igreja, a uma comunidade dos nossos amigos, e inclusive o pastor pediu para eu falar, eu falei, e como eles sabiam que nós tínhamos tido uma experiência missionária difícil, nós tínhamos vivido num país difícil e nós estávamos um pouco feridos, no final do culto, o pastor chamou a nossa família toda e eles começaram a orar por nós. E foi muito interessante no fim as pessoas da igreja, daquela comunidade, dizerem que ficaram impressionadas como os nossos filhos estavam a prestar atenção às orações que eles estavam a fazer e estavam a entender aquilo que eles estavam a dizer. Ou seja, que os nossos filhos estavam ativamente envolvidos naquilo. Porquê? Porque naquele culto da noite as crianças nunca vão. Ou seja, as crianças daquela comunidade nunca vão. Ficam sempre em casa, ou babysitter, ou não sei o quê. E os nossos filhos, em atividades de adultos, estão sempre. Mesmo, por exemplo, nós fazemos igreja em casa e quando nós estamos reunidos com a igreja, as crianças estão sempre connosco. Na conversa dos adultos, elas estão sempre a participar. Porquê? Porque elas precisam de ter referenciais acima para elas poderem crescer. Okay? Sim, portanto, tem uma modelagem. Né? Isso, nós não infantilizamos, e não estou a dizer isto no mau sentido, mas nós não infantilizamos a caminhada espiritual deles, ou seja, eles estão sempre com os adultos, porque na vida real eles também estão sempre com os adultos, ou seja, certo? Então, os nossos filhos, para além de estarem socializados, ou seja, de não sofrerem dessa ideia de virar um bicho do mato, não é? Como nós dizíamos em Angola, além de não virarem bicho do mato, eles conseguem ter essa socialização até em termos espirituais com os adultos. Porquê? Porque eles estão no caminho connosco. Eu acho isso muito importante. Portanto, esse é um desafio para mim. Acho que é o primeiro e o maior desafio. É trazer os meus filhos para os valores de Deus e educá-los dentro desses boundaries, né? Que essa palavra inglesa que acho que funciona melhor do que em português. Nós dizemos limites ou dizemos como é que é, barreiras, mas não são barreiras, são boundaries, são fronteiras, não é? E eles estão nesse caminho estreito. Eu acho que isso é muito importante. E depois em Jesus eu encontro uma outra parte que é um desafio que é o desafio do sacrifício, da obediência e do exemplo, certo? E nós falámos isto um pouco na primeira conversa, a ideia de que quando tu és pai, tu tens de ter um amor sacrificial pelos teus filhos e tu tens de ser capaz de abdicar daquele estilo de vida que tu tinhas de solteirão, né? Acabou a discoteca, o jantar fora todas as semanas, ou seja, acabou acordar tarde no fim de semana, isso acabou. Ou seja, tu entraste noutro patamar. E esse é o amor sacrificial, ou seja, o amor é a questão do serviço, não é? Então eu com Jesus eu encontro isso e ele desafia-me como pai a ser um pai sacrificial, ou seja, a amar os meus filhos sacrificialmente. Isso significa pôr de lado muitas vezes aquilo que é o meu ego, que são os meus desejos, que é a minha vontade, para poder servir os meus filhos, de maneira que eles possam apreender as verdades que vêm de Deus Pai. Okay? Então tu tens um conjunto de valores que vêm de Deus Pai e para tu passar esses valores para os teus filhos, tu tens que ser sacrificial, porque tu tens que investir tempo nos teus filhos, tu tens que investir atenção nos teus filhos, amor.
E isso é sacrificial, porque hoje em dia eu vejo as pessoas a quererem livrar-se dos filhos. Nós falámos um pouco disso, né? Em vez de abraçarem os filhos, elas querem soltar os filhos. E eu não, eu quero estar com os meus filhos o máximo tempo possível que eu puder, para poder passar os valores que são de Deus, porque os valores só passam pela exposição, pela relação. Compreendes? Portanto, tu não consegues passar as verdades bíblicas só da boca para fora ao domingo de manhã. Não consegues. Tu precisas ter uma exposição 24/7 ao o máximo possível para que eles vejam a palavra falada e a palavra vivida. A palavra tem que ser vivida, a palavra tem que ser aplicada. Portanto, se eu não quiser verificar, os meus filhos vão olhar para mim e vão dizer: então, papá, mas tu não fazes, por que é que eu vou fazer? Sim. Então, eles têm que perceber que eles para nós não são um entrave, não são um empecilho, não é? Não estão a mais. Porque se eles perceberem isso, que nós olhamos para eles e dizemos: hoje não me apetece, não é? Então eles não vão querer reproduzir, ou seja, eles vão reproduzir isso, não é? Como dizem os americanos: children see, children do. Então, é mesmo. Então nós temos que ter sempre esse valor. E quando tu olhas para Jesus, tu vês que Jesus não se guardou, tu vês que Jesus não se poupou, né? Tu vês que Jesus não mediu. Ele deu tudo, exatamente. Então, deixa eu perguntar. Pode falar. Não. Deixa eu perguntar, porque tem ali a construção que tu fizeste, né? Tem ali o exemplo do Deus Pai, que é aquilo que dá, que organiza, que cria, né? Que organiza as coisas, né? Dá os limites, né? A visão do Pai, né? Mas assim, passado ao do Jesus como sacrificial. E eu estou aqui matutando. E o do Espírito Santo, Nuno? Como é que ele entra? Okay. Não sei se eu me antecipei ou não, mas eu estou aqui matutando. Repara, o Espírito Santo é aquele que te dá os recursos espirituais para tu conseguires cumprir os outros dois desafios. Ele é que te capacita. Ele é que capacita os dois ali. Porque coisas, repara, são coisas que vêm do alto, que nós não temos em nós mesmos. Ou seja, nós precisamos da ajuda do Espírito para conseguirmos viver os valores de Deus em primeiro lugar e depois transmitir, e também para sermos sacrificiais, para termos o mesmo amor que Jesus teve. Nós não temos essa capacidade em nós, porque a nossa carne vai querer o contrário. A nossa carne vai querer não ser sacrificial. Então tu precisas do Espírito Santo. Tu precisas do Espírito Santo em primeiro lugar, porque no Espírito Santo tu encontras os recursos espirituais para conseguires cumprir os dois primeiros desafios. Então, repara, tu precisas dos frutos do Espírito. Pensa nos frutos do Espírito. Sim. E pensa em educar criança. Para amor, alegria, paz, okay? Paciência, isso, bondade, dignidade, domínio próprio, mansidão. Então, só aí em Gálatas 5 tu consegues perceber que tu precisas da ajuda do Espírito Santo para conseguires cumprir os dois primeiros desafios, certo? Que é transmitir os valores de Deus e viveres um estilo de vida sacrificial. E conseguires que seja o Espírito Santo a imprimir isso nos teus filhos. Yeah? Tá, faz sentido? Sim, eu tô aqui, ó. Sabe quando o computador vai receber um software novo? Mas falta ainda uma coisa. Falta ainda uma outra coisa que eu te quero dizer, que eu acho que é muito importante. Que tu precisas do Espírito Santo para conseguires discernir o coração dos teus filhos. Tá. E o papel mais complicado dos pais é conseguir discernir o coração dos filhos, porque muitas vezes eles escondem coisas no coração deles. Porque todos fazemos isso, ok? Sim. Coisas todos escondidas. Os pais também. Todas as crianças escondem coisas no seu coração, porque o coração é um lugar profundo. Não é? O coração é um lugar da alma. Não é? Então, ele vai fundo. Há muita coisa escondida, muita coisa guardada que tu não vês. Então,
mais do que outra coisa qualquer, para tu seres um pai que vais conseguir formar uma pessoa que seja idónea, uma pessoa que seja válida para Deus, uma pessoa que seja válida para a sociedade. Tu precisas de perceber onde é que está o coração dos teus filhos e precisas que Deus te dê discernimento. Tu precisas orar para que Deus te mostre coisas que estão no coração dos teus filhos. Eu tive uma conversa muito difícil com duas das minhas filhas por causa de coisas que estão no coração delas que elas não conseguem perceber. Mas coisas que não vêm de Deus. Então nós tivemos uma conversa muito difícil. E a mim custa-me como pai. Mas eu tive que dizer, olha, aquilo que Deus me está a dizer é 1, 2, 3. E estas coisas não estão de acordo com a palavra. Isto é verdade a mim. E elas dizem, não, isto é verdade. Ou seja, elas primeiro lutam, né, mas depois no fim, o Espírito fala e elas percebem que isso é verdade. Então repara, às vezes nós, com a rotina do dia a dia, com a rotina da nossa vida, de corre-corre, emprego, casa, não é? Todas as tarefas, nós entramos em modo automático, exatamente, em modo automático. E nós próprios, como pais, vamos perdendo o discernimento. Ou seja, nós fazemos todas as coisas de forma mecânica, o relacionamento também se torna mecânico. Mas nós continuamente estar a perguntar ao Espírito Santo em que é que os meus filhos não estão a ser como tu, ou não estão a ser como Deus. O que é que falta formar de ti no caráter deles? O que é que ainda não está? E eu até usava para elas a ideia de esculpir, não é? Que a imagem delas ainda não estava esculpida, que a estátua ainda não estava terminada, não é? Porque nós temos de ter essa ideia que nós estamos a esculpir a imagem de alguém, não é? Então, quando tu tens um filho, quem é que tu estás a esculpir? Estás a esculpir que imagem que tu estás a bater, certo? Com o teu escopo e o martelo, quem é que tu estás a formar? Para a imagem de Cristo, ok? E às vezes nós precisamos do Espírito Santo, porque nem sempre tudo é evidente, nem sempre tudo é fácil de ver. E muitas vezes nós temos de discutir. Às vezes a Sara vem para mim e diz, olha, eu acho que um dos nossos filhos está assim, assim. E eu disse, pá, Sara, tens razão. Porquê? Porque o Espírito Santo lhe disse isso, não é? E às vezes eu chego para ela e digo, olha, Sara, eu acho que um dos nossos filhos está assim, assim. Ela diz, é verdade, vamos orar sobre isso, ou vamos falar com ele sobre isso. Portanto, dependendo daquilo que é necessário fazer. Mas, na verdade, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos discernir. E isso também é um desafio. Ou seja, lá está. Estás a ver? Esta ideia de que tu olhares para a Trindade e na Trindade tu tens um modelo de paternidade em termos de valores, em termos da tua postura, certo? E em termos da tua ação, do teu discernimento, daquilo que tu consegues captar ou não. E os três habilitam-te a tu conseguires cumprir o teu a tua mordomia enquanto pai, certo? Porque nós não mandamos nos nossos filhos, os filhos não são nossos. Os filhos não são nossos. E há muitas pessoas que acham que os filhos são seus porque saíram da barriga da mãe, têm os nossos cromossomos. Mas isso é apenas um pormenor. Os nossos filhos são, tal como nós, são pessoas imaginadas no coração de Deus desde a eternidade, que vêm à existência por nosso intermédio. Mas isso não significa que eles sejam nossos. Eles pertencem a Deus. Então, tu recebes uma mordomia, não é? Tu recebes uma tarefa. E essa tarefa é pegares nessas vidas e fazeres com que elas sejam tudo aquilo que Deus quis que elas fossem. Nuno, faz uma coisa agora, que eu até queria esse sinal assim, meio que foi um gancho. Certo. Porque comentaste, os filhos não são nossos, são algo que Deus nos deu, né? Que passa ali. E nós escutamos muito, alguns pais até têm essa coisa assim, não, mas ele pode fazer o que quiser e querendo chamar isso de deixa eles pensarem por si próprio. Só que eles não têm ainda. E tu fala, então, três coisas, Nuno. Eu não sei como vai dar para. Acho que tu vais conseguir pegar o que eu tô querendo dizer ali, mano. Essa questão, essa segunda, e a terceira que é o lapidar. Porque esse lapidar ali
também me chamou a atenção, porque o lapidar é baseado em Cristo. Certo. Tu falas, mantendo a personalidade das crianças, porque hoje em dia a pessoa fala assim, não, deixa elas serem o que elas quiserem, que delas vão decidir isso aqui. Sim, mas isso era exatamente, sim, isso era uma das coisas que eu queria focar também, porque hoje em dia há uma corrente de pensamento que acha que uma criança de 2 anos tem capacidade para tomar decisões que são moralmente idóneas. Não dá. Ou que uma criança com 4 ou 5 anos sabe o que é melhor para ela. E não sabe. Por isso é que a maioridade chega aos 18 anos. E há pessoas que já defendem que a maioridade devia ser só aos 25, porque já perceberam que o cérebro só acaba de crescer aos 25 ou 30 anos. Né? Portanto, repara, a sociedade de hoje, ela infantiliza as crianças naquilo que devia torná-las adultas e torna-as adultas na parte em que elas deveriam ser crianças, certo? Porque tu das à criança uma responsabilidade que é ela decidir o seu próprio futuro quando ela não tem ferramentas ainda desenvolvidas, né? Nem o seu próprio está desenvolvido para tomar decisões como um adulto. Ou seja, tu dás autonomia a uma criança para tomar decisões sobre a sua vida, mas ela não tem capacidade nenhuma para tomar esse tipo de decisão. Por outro lado, nas coisas que devias tornar adulta, que é na responsabilização e na questão moral, certo? E na questão ética de fazer o que é correto, de fazer aquilo que é o bem, aí tu és infantilizada. Porque não lhe dás valores, porque não lhe dás, certo? Não a equipas. Então, isso é um pouco esquizofrénico. Porque tu queres que a criança tome decisões, mas tu não lhe deste recursos para que ela seja capaz de tomar essas decisões. Então, como é que ela vai tomar uma decisão correta? Se ela não está equipada, se ela não recebeu. Porque, na verdade, exatamente uma criança é um diamante em bruto. E ela tem uma personalidade, e nós temos 6 filhos e todos eles têm personalidades diferentes. Certo? Mas todos eles tiveram que aprender a fazer o bem. Sim. Porque a inclinação deles é para fazer o mal. Então, todos os nossos filhos tiveram que ser instruídos que há um bem e que há um mal. E que o mal não é aquilo que eles devem fazer. Certo? E hoje eu também falava isso com as minhas filhas, que é todas as nossas ações têm consequências. Não é? Portanto, para cada ação há uma reação. Ou seja, cada ato, cada escolha que tu fazes tem uma consequência. E isso é importante, por exemplo, nós educarmos os nossos filhos para que eles entendam que todas as decisões que eles tomam têm uma consequência, positiva ou negativa, dependendo da escolha que eles lá atrás. Então eu penso que isso é muito importante, que é entender que a criança é um diamante, mas é um diamante por lapidar. Agora, qual é a forma que tu queres dar ao diamante? Não é? Podes deixar o diamante mal lapidado, podes partir o diamante, não é? Criar aquele anel maravilhoso que a Marilyn Monroe usava, não é? Tu é que o diamante ela não vai conseguir lapidar porque ela domina essa técnica. Ela ainda não viveu. Não teve tempo ainda. Ela não passou por todos os que permitem olhar e dizer assim, olha, ok, olha uma coisa acertada. É isso que existe numa criança. Então, eu vejo essa tragédia hoje em dia na educação dos pais, lá está, que tem a ver com os tais limites, com os tais boundaries, que é porque os pais percebes? Eles não colocam limites às crianças, porque colocar limites dá trabalho. Dá trabalho. É melhor terceirizar. Alguns pais acreditam, né? Não, vou terceirizar e... Exatamente. Tu delegas na criança uma tarefa que devia ser tua e depois tu tens uma catástrofe. E depois não suportas o facto de que a tua criança não corresponde ao teu estímulo. Certo? Porque depois os pais ficam frustrados no centro comercial e a criança deita no chão, grita, envergonha os pais em público. E sabe por que isso está a acontecer? Isso está a acontecer porque tu não educaste. Tu não formaste a criança. Porque tu não educaste então, para ela, vale. E qualquer tipo de que se uma criança não tiver trava um pouquinho, perdão. Sim. Eu estou a dizer que tu, como psicólogo,
tirar. Se uma criança não tiver limite, não tiver fronteiras, não tiver um espaço definido na cabeça dela, essa criança ela vai entrar em crise. Porquê? Porque elas pedem isso. E às É vezes os pais... verdade, eles pedem o limite, né? A criança pede isso. E por isso é que elas testam os nossos limites, porque elas estão sempre a ver onde é que está a cerca, não é? Por isso é que as crianças desafiam os pais, porque ela vai perguntar assim, deixa ver se o meu limite já cresceu mais um pouco. E às vezes ela já pode e às vezes ela ainda não pode. Eu lembro que a minha mãe contava que eu, às vezes, eu acho que umas vezes eu agradeci, porque ela me bateu, porque assim, lá era o hábito de apanhar, e tá tudo certo, não tem um trauma do apanhar. Mas a mãe lembra que uma vez ela falou assim, Lene, eu desacreditava. Quando às vezes ela dava umas palmas, eu falei, ai, mãe, obrigada. Ai, precisava disso. Mas eram os limites que ela punha, né? E foi bom. Tu precisavas que alguém te dissesse de uma forma ou outra que o teu limite, tu estavas a ceder o teu limite. Sim. E isso para ti era reconfortante, porque tu também sabias que estava contigo. Né? Hoje em dia, para mim é um pouco aflitivo ver crianças que não têm limites. Não têm limites físicos, não têm limites verbais, não têm limites fundamentais. Isso a mim assusta-me um pouco, porque eu vejo essas crianças... Né? Era o que eu te dizia a semana passada, tu vais a um campo bíblico e tu vês crianças com 7 anos a tomar um antidepressivo. E tu pensas, há aqui qualquer coisa de errado. É porque crianças com 7 anos não devem tomar antidepressivos ou comprimidos para poderem dormir. Isso é o que fazem adultos de 40, 50 anos, não é? 60 anos, que têm um psiquiatra para ajudar, porque já estão desiludidos com a vida, não é? Não é uma criança que ainda está na sua inocência e que ela já está tão marcada. Porquê? Porque ela está aí por caminhos que não devia. Não é? Porque ela está a sair da sua cerca e ela está a explorar territórios, ela está abandonada em territórios nos quais ela não deveria estar. Portanto, eu acho que tem muito a ver com isso. Mas lá está, se não houver um propósito claro, um objetivo claro, cristalino, transparente, sabes? 1, 2, 3, do que tu queres para as tuas crianças, para os teus filhos, a paternidade vai ser muito mais complicada porque o próprio pai um pouco a apalpar o terreno, ele vai, onde é que eu estou? O que é que eu tenho de fazer? Ele nunca vai saber, não é? Então, Deus é tão bom que ele diz, olha, o que tu tens de fazer com o teu filho ensina o teu filho a amar a Deus de todo o seu coração, que é a sede da tua vontade, não é? De toda a tua alma, que é a sede do teu coração, e com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a sua diligência. Então, quando Deus nos dá essas orientações, para nós fica fácil, porque alguém já fez o trabalho de casa para nós, não é? Então, tu não tens de estar a esforçar, tu já tens ali tudo, é só aplicar. Sim. Mas lá está. Mas o esforço é aplicar. Porque quando tu vais aplicar isso, tu tens de ser sacrificial. Tu não podes ser egoísta. Tu tens de dar a tua vida por eles. E eu vejo que essa é a luta de muitos pais nos dias que correm, ser sacrificiais em relação aos seus filhos, fazer tudo por eles e colocá-los a eles em primeiro lugar. Porque os filhos são uma extensão, eles não são outra pessoa. Eles só existem por nossa causa. Porque tá. E Nuno, só para... quase que aqui no final, mas tem uma coisa que eu queria te perguntar, que não estava no script. Na verdade, eu não tenho muito script, tem, mas não tem, né? Quase... Tem, né? Não vai. Mas tem uma coisa que até falei ter tido uma conversa com um rapaz chamado Alexandre Paiva uma semana passada. E eu perguntei para ele, eu queria também te perguntar, Nuno. Porque essa questão da paternidade, nós vemos que tem muita coisa que está degringolada. Eu vejo muito aqui, um pouquinho mais na parte do Ocidente. E como homem, né? Como esposo, como pai de 6 filhos, como amigo, como filho também. Nuno, como é que tu vês o homem hoje? E o que tu... É uma pergunta de programa de TV, mas o que tu falarias para o homem de hoje? Tá bem genérica a pergunta, tá? Mas precisa ser feita. Eu diria aos homens de hoje 2 coisas. A primeira, não terem medo de ser masculinos. Ou seja, talvez as 2 coisas que eu vou dizer sejam um pouco contraditórias. Porque a primeira é que um homem deve ser um homem. Ou seja,
Por exemplo, eu digo muitas vezes aos meus filhos, eu primeiro sou teu pai, depois sou teu amigo. Portanto, lá está, aquilo que eu recebi de Deus é construir esse edifício. E isso para mim é a minha prioridade como homem. E o que eu vejo hoje em dia muitas vezes nos homens é esse medo da confrontação, ou esse medo da autoridade, ou esse medo, sabes, às vezes de falar mais grosso. Nós dizemos isso em Portugal, que é aquela coisa. Hoje os pais estão muito delicados, percebes? Estão muito soft. E às vezes esse é o papel da mãe. Olha, deixa-me começar pelo hebraico, ok? Deixa-me ser aqui um bocadinho nerd da Bíblia, ok? Tu tens a palavra pai e mãe no hebraico, ok? Que vem lá desde Adão. Então, a palavra pai significa ave, ok? E essa palavra é formada pela letra Aleph, que é o chifre do boi, Aleph. ok? Aleph. Okay? Que é o chifre do boi. E a palavra Beit, que é a palavra casa, ok? Tu tens o B, Tá. que é a tenda, a casa, e tu tens o chifre do boi. Então, a palavra ave, de onde vem o diminutivo Abba, né, que nós vemos na Bíblia, que é papá, ok? Isso. Então, a palavra significa o boi dentro de casa. Ou seja, o pai é o forte dentro de casa, ok? O pai é a força da casa. E a mãe, que é a palavra Hei e Mem, significa a cola da casa. Ou seja, a mãe é a cola, a mãe é que une todas as pessoas dentro da família. A mãe é o elo de ligação. Entendes? A mãe é o ponto comum entre todas as pessoas da família, é a mãe. Portanto, a mãe é que traz unidade à casa. Ela é a cola da casa. Compreende? Não. Ela é Eu compreendo totalmente. É que eu estou observando aqui as coisas. Assim, muita coisa. A mãe é a cola da casa. Portanto, o papel da mãe é unir a família, ok? E é trazer toda a gente à volta dela, ok? Sim. Tu reparares, todas as famílias giram à volta da mãe. Mas o pai é a força dentro de casa. E a força significa não só a proteção da família, mas também a questão da autoridade, ou seja, a questão de alguém tem que definir quais é que são os limites. Os pais não têm muita vontade para definir limites, porque eles querem ser politicamente corretos. E hoje em dia também se criou uma cultura de não confrontação. Ou seja, é que as pessoas tentam ser muito diplomáticas, muito politicamente corretas. E por causa disso, as coisas não são ditas quando devem ser ditas. Não é? O Jordan Peterson diz que tu não deves adiar os conflitos. Não é? É uma das leis de que os conflitos não devem ser adiados. Não é? E é verdade. Por nós detectamos uma coisa que não está correta, os pais não devem desaparecer. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa, Sambel Helene. O meu pai foi um pai ausente. Porque trabalhava demais, passava muito tempo fora de casa. Depois nós éramos cristãos, o meu pai não era cristão, portanto, ao fim de semana nós derivávamos para a igreja. O meu pai ia para a garagem tratar do carro e das coisas dele de mecânico. Ou seja, o meu pai foi, a maior parte do tempo, um pai ausente. Isso significa o quê? Que eu recebia os valores que devia ter recebido do meu pai, às vezes da minha mãe, e às vezes não recebia. Porquê? Porque a minha mãe não era capaz de fazer aquilo que o meu pai deveria fazer. Que era essa questão de ser a força dentro de casa. Percebes? Então, eu sofri muito com essa ideia de um pai ausente, que ia refletir muito também na minha relação com Deus. Ou seja, durante muito tempo eu alimentei a ideia que Deus estava ausente. Porquê? Porque por conta da conexão com o pai físico. Nós tendemos a conectar a nossa relação com Deus, não é? Derivado da nossa relação com o nosso pai. Eu sofri com isso. Portanto, eu acho que os pais hoje em dia não podem ser pais omissos, podem ser pais, como se diz no Brasil. Ok? Portanto, essa parte tem a ideia de firmeza, a ideia da solidez, compreendes? Lá está, outra ideia do edifício. Da força. Ser sólido. E as crianças têm que olhar para nós e ver a solidez em nós. Por outro lado, a segunda coisa que eu disse que não queria ser contraditório, e acho que não é contraditório, que é, isso não implica que tu não dês afeto. Okay? Totalmente não implica, com certeza. Tu não sejas carinhoso com o teu filho, ou com os teus filhos,
não dês mimo, que tu não beijes, que tu não abraçes, que tu não faças cafunés, né? Eu lembro-me, na minha vida, elas pintavam umas unhas, eu fazia tranças, eu aprendi a fazer tranças, essas coisas todas. Porquê? Porque o pai precisa também de descer até onde a criança está, lá está, e relacionar-se, e procurar-se, e envolver-se, certo? Uhum. Uhum. Uh, no fundo, um pai é como o C.S. Lewis disse em relação ao Aslan, né? Há um dos livros em que o miúdo pergunta como é que é o Aslan e ele diz, o Aslan, ele é bom, mas ele não está domesticado, né? Porque eles queriam que o leão fosse só fofinho, né? Mas o leão tinha aquele lado selvagem. E eu acho que os pais, o homem, tem que ser esse leão Aslan que é firme, que é amoroso, que é carinhoso, mas que de vez em quando tem que mandar um rugido. Percebe? Em Nárnia, para parar a guerra. Isso é importante, é importante. E hoje em dia eu vejo os pais mais a comportar como um gato, né, que dá só aquele miau, mas não dá, mas não dá o rugido. Não dá o rugido. E eu queria desafiar os pais a aprenderem a dar o rugido do leão. Acho que isso faz falta, percebe? E mesmo para as crianças é importante, não é? Tem que dar aquele rugido, porque às vezes a mãe, a leoa, é que tem que estar a rugir. E isso também não é justo. Não. Né? Então, o meu desafio para os pais é envolvam-se mais, sejam firmes, sejam masculinos, não tenham medo de ser masculinos. E isso é bom. Mas, por outro lado, também não se escondam aos afetos. E, por exemplo, na sociedade portuguesa, não sei como é que é no Brasil, mas os homens portugueses têm muita dificuldade em demonstrar afeto. Em chorar, por exemplo, em público ou em frente à família. Eu lembro-me uma vez o meu pai morava em Moçambique, houve uma altura que o meu pai morava em Moçambique, então nós estávamos muito tempo sem nos ver. E um dia eu fui levá-lo ao aeroporto e eu estava a chorar no carro, eu estava triste dele ir embora. E ele virou para mim e disse, epá, para de chorar porque eu não quero chorar. Não é? Então, Tu chora, pai? eu disse, chora, meu, estás à vontade, mas percebes, o homem português faz muito isso, ele reprime o choro, ele reprime as emoções. Mas os nossos filhos precisam de entender que nós somos de carne e osso, também que nós somos pessoas. Porque o próprio Jesus chorou, não é? Jesus, quando viu Lázaro morto e as irmãs dele em tristeza, Jesus chegou lá ao pé da sepultura e a Bíblia diz, e Jesus chorou. Então, nós não temos de ter problema de mostrar o nosso coração aos nossos filhos, abrir o nosso coração aos nossos filhos. Nós não temos que ter problema em pedir perdão aos nossos filhos, que é uma coisa também que os pais têm muita dificuldade em fazer. Nós temos que aprender a pedir perdão. E, graças a Deus, nós, aqui em casa, desde muito cedo que Deus nos lançou esse desafio também, que era vocês, quando falharem, têm que pedir perdão, nem que seja a uma criança de 2 anos, 1 ano. Se vocês agiram mal com os vossos filhos, peçam perdão. E isso ajudou muito também, porque, sabes, eles guardam coisas no coração. Então, o meu desafio para os pais desta geração seria: sejam firmes, estejam presentes, coloquem limites, coloquem cercas à volta dos vossos filhos, porque isso é importante. E, ao mesmo tempo, amem-nos. Amem-nos, tragam-nos para o vosso colo, para o vosso peito, não é? Façam como Jesus fazia com o apóstolo João, né? Que ficava sempre deitado no colo dele. Façam a mesma coisa. Né? João estava sempre no peito de Jesus, né? Porque ele era bem novo, né? Ele tinha 15 ou 16 anos, portanto ele era novo. Né? Então, João era muito novo, era o mais novo. Mas, mano do céu, tô cansado falando esse monte de coisa e não dá, né? Eu não posso te segurar mais tempo. João tinha 15? Por isso é que ele deixou o Pedro para trás quando eles correram para o túmulo. Porque ele era bem mais rápido, porque Pedro já era 30, mas o João era entre 18, entre 16 e 20 anos, por aí. Por isso também que ele foi o último a morrer. Certo? Poxa vida, tantos anos da minha vida, nunca ninguém contou isso. Frequentando escola dominical, culto, dia e noite, não sabia. Com pai pastor, que vergonha. João era o mais novo. Obrigada, Nuno. Ele e o João Marcos eram mais novos, mas foi por isso que João só morreu já quase no ano 90 depois de Cristo. Ele morreu 60 anos depois de Jesus ter sido ressuscitado. Porque ele era muito novo. Exatamente.
Por isso é que ele correu rápido para caraças e o Pedro ficou para trás. Pedro já tinha, Ai, aquela, tudo. Pedro já Que tinha bom. aquela barriga casada e não conseguiu Sim, acompanhar. é verdade, é verdade. Agora fecha a conta, agora faz sentido. Obrigada, Yeah. viu? Mas nós precisamos de pais, lá está, que olhem para Deus e tentem reproduzir aquilo que Deus é para nós como um pai. Porque eles são um modelo. E se nós formos atrás de, sabes, de teorias... Eu lembro quando nós engravidámos a nossa primeira filha, houve um amigo nosso que chegou à nossa casa e ele deu-nos um livro que era dessa grossura de psicologia infantil, como educar uma criança. E eu não quis ser mal educado com ele, mas eu virei para ele e disse, sabes, em Portugal nós temos muitos ciganos. E os ciganos em Portugal... E os ciganos em Portugal são meio selvagens, né? As crianças andam na rua e eu disse, olha, mano, tu já viste como é que os ciganos educam os filhos? Eles não morrem, eles chegam à idade adulta, eles têm os problemas deles, é verdade. Mas na Bíblia nós não encontramos esse manual todo com essas instruções dos psicólogos. E muitas vezes, mesmo pais cristãos, deixam-se levar por ondas sucessivas que vêm de tendências da psicologia. Né? Estavas a falar há bocado, não se pode dar uma palmada, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, deixa a criança fazer como quer, depois vem a teoria do Montessori, depois vem a teoria do não sei quê. Há muitas teorias. Muitas. Nós, como cristãos, não vivemos da teoria, nós vivemos da palavra proferida por Deus. Então, o nosso guia, o nosso manual de educação é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esse é que é o nosso, é aí que nós encontramos o nosso manual, as nossas instruções. E os pais precisam de fazer esse trabalho, eles precisam de mergulhar na palavra, eles precisam de ver as instruções que Deus nos deu como pais e seguir essas instruções. E o que é que diz a palavra? Repara, mano, a palavra diz, guia a criança no caminho que ela deve seguir e até quando for velha não se desviará dele. Que caminho é esse? E depois Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando tu começas a juntar, não é? Começas a fazer as hiperligações entre os versículos, entre os conceitos, tu começas a entender que os valores que nós devemos imprimir nos nossos filhos são os valores de Jesus. É a maneira de Jesus ver. Não é? Então, em vez de aplicarmos teorias de psicologia, senta com os teus filhos e conversa sobre o Sermão do Monte. Certo? Conversa sobre as bem-aventuranças, conversa sobre ser sal e luz, conversa sobre dar a outra face, conversa sobre caminhar a segunda milha e mergulha com os teus filhos na palavra, passa horas na palavra e tu vais ver o resultado disso. Porque esse é o nosso manual de psicologia educacional, é a questão de reproduzir neles a imagem de Jesus. Eu volto a referir isso porque eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Então, os pais, principalmente os pais cristãos, porque os outros eu acho que não têm essa obrigação, não é? Seria muito injusto da nossa parte estar a obrigar alguém a educar os seus filhos segundo a palavra quando isso para eles próprios não é um valor. Mas eu penso que os pais cristãos têm que voltar à palavra, têm que ir buscar na palavra os referenciais. E outra coisa que eu vou dizer aqui que pode ser um bocado escandalosa, que é a educação espiritual dos nossos filhos não deve acontecer na igreja, na escola dominical. Super concordo com isso. Não são duas horinhas que vão fechar tudo, né? Nós não podemos deixar a educação espiritual dos nossos filhos entregue a 1 hora de escola dominical na igreja ao domingo. Isso aí é um tempo lúdico. Isso aí é um tempo de brincadeira para eles. A educação espiritual dos nossos filhos é nossa responsabilidade. E ela tem que ser feita todos os dias, pelos pais. Portanto, essa é a nossa responsabilidade. E se nós acreditamos que os nossos filhos vão ficar bem educados apenas com a escola dominical, isso vai por isso é que nós temos tantos jovens que abandonam a igreja. Porque quando eles chegam à idade adulta, eles não têm fundamento. O fundamento é uma coisa contínua. É uma vivência contínua. Lá está. Não só da boca para fora, mas aplicada. Na igreja não está. Porque na igreja
tu não tens que fazer a cama, na igreja tu não tens que lavar o corpo, na igreja tu não tens que lavar a louça, percebes? Na igreja tu não tens que servir as visitas. Na igreja é para eles, lá está, fazer a historinha, pintar e brincarem uns com os outros e serem crianças. Mas a educação espiritual é uma responsabilidade dos pais. E eu vejo até muita gente, por exemplo, a escolher uma igreja. Eu vou para aquela comunidade, porque naquela comunidade a escola dominical é boa. Né? Porque, ou então vou deixar essa porque nessa não tem escola dominical. Meu Deus, o que é isso? Se nós deixarmos na mão do professor da escola dominical uma tarefa tão importante como educar os nossos palavras e delegarmos no professor da escola dominical uma responsabilidade que nos foi dada a nós, enquanto pais, então aí nós estamos a ter uma receita para catástrofes, porque tu não controlas o que o professor da escola dominical diz. Não. Percebe? E ele pode estar a falar do Moisés, mas o que é que ele vai falar sobre o Moisés? Tu não sabes. O que é que ele vai falar sobre Daniel? Tu não sabes. Certo? Então é importante que sejamos nós a fazer isso todos os dias. Todos os dias. É importante que as crianças orem connosco. Não orem pelo gato nem pelo cão, que orem por motivos reais, por pessoas, né? Que elas aprendam a orar por pessoas, que aprendam a interceder por pessoas, que aprendam a colocar outras vidas na presença de Deus. Então isso é importante. E eu diria que essas coisas precisam de ser resgatadas novamente, porque elas não estão na moda. Lá está, porque são coisas sacrificiais. E as coisas sacrificiais dificilmente estão na moda. Percebes, mano? Porque a moda é o que é mais fácil, é o que é mais espalhafatoso. Isso, mas é que a maioria já faz e todo mundo faz, né, aquela história, né? Mas não é. Certo. Porquê? Porque as crianças precisam de receber isso de nós, essas explicações de nós, não é? E Deus, lá está, quando tu te propões a fazer isso, Deus também te dá revelação no Espírito, porque tu és capacitada pelo Espírito Santo. E isso muitos pais não veem. Por exemplo, há muitas pessoas que dizem: eu não seria capaz de fazer o que vocês fazem. E nós dizemos: nós também não. Mas nós fazemos porque quando tu te predispões a fazer, o Espírito Santo capacita, certo? Eu vou dizer, muitas das palavras de revelação que eu tive ou discernimentos que eu tive na palavra foi a ensinar os evangelhos, por exemplo, ou outro livro qualquer, aos meus filhos. Porque eu tenho que falar como se uma criança de 3 ou 4 anos me entendesse. Então eu explico aqui de uma maneira tão simples que eu próprio aprendo. Mas, sério? Deus do céu! Sim. Que bênção! Uau! Exato. Mano, então, muito eu quero deixar esse desafio aos pais que tenham fé e acreditem que Deus não mente na sua palavra. Quando ele diz: ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e até quando for velha não se desviará dele. Isso é uma promessa, é uma ordem e é uma promessa. A ordem é: ensina no caminho. Onde? No caminho. No caminho. O caminho é Jesus. E o caminho é Jesus. Exatamente. Portanto, qual é que é o lugar? É em o caminho, certo? No caminho. E a promessa é: então ela não se desviará. É a consequência, não é? A consequência é a promessa. E a promessa é que o teu coração, como pai, isto é o que tu queres. Queres que os teus filhos permaneçam no Senhor. Mas isso não aparece do ar. Isso não é um milagre. Não, é uma construção diária. É um trabalho de todos os dias. É um trabalho de todos os dias. Tu pagas um preço por isso. Né? Porque é um trabalho diário, é um trabalho constante, é um trabalho de dependência, é um trabalho de esforço. Né? Então, mas depois, quando começas a ver o fruto, dizes: valeu a pena, porque Deus não mente. Sim. Então, tu estás na tua limitação, mas depois Deus coloca por cima. Tu não estás a ver, mas Deus está a preencher por cima. Ele acrescenta, não é? A tua. Mas Deus, como é que eles são assim? E tu dizes: eles são assim porque tu fazes o teu trabalho, mas no invisível o Espírito Santo está a capacitar, o Espírito Santo está a encher, o Espírito Santo está a dar. Então, tu vês, eles têm experiências com Deus, certo? Eles têm experiências com o Senhor. Não é? Uma vez a nossa filha Júlia tinha 3 anos, ela saiu do quarto: papai, eu vi Jesus. E a cara dela estava a brilhar. E é verdade, ela teve um encontro com Jesus, sozinha. E apareceu
para ela de manhã. É verdade. E nós não vimos. Só ela que viu, mas é verdade, porque a cara dela brilhava. Ela estava com um sorriso enorme e ela estava a brincar no quarto e ele apareceu para ela. Então, repara, quando tu te dispões a fazer isso, Deus faz milagres, Deus faz coisas sobrenaturais, porque tu te dispuseste a fazer simplesmente, porque tu deste um passo de fé, deste um passo de obediência. E esse é o meu desafio para todos os pais, que é não tenham medo de colocar os vossos filhos na mão de Deus, porque essa é a coisa mais segura que vocês podem fazer. Que top. Ai, Nuno, muito obrigada. Gente, não, muito obrigada. Eu é que agradeço. Tu obrigaste-me a pensar e a refletir sobre o meu caminho, e isso é sempre bom. Isso é sempre bom. Foi algo que já era natural, que só colocaste para fora. Sim, eu tive que organizar as minhas ideias, é um bocado difícil, mas eu queria que isso pudesse abençoar alguém, pudesse ser bênção para alguém, de não verem estas coisas como um peso, mas como uma bênção. Porque Deus conhece o homem, Deus conhece a humanidade, Deus conhece todos os tempos. E os tempos que estão a chegar são tempos muito difíceis, em termos éticos, em termos morais, em termos espirituais. E é preciso que os nossos filhos estejam bem preparados, o coração deles esteja fortalecido, esteja blindado, percebes, mana? Esteja blindado, como o carro que transporta o dinheiro, né? Tem que estar blindado. E para fazermos isso, nós temos que fazer esse investimento no coração deles, um investimento diário, mas que vale a pena. E era isso que eu queria dizer a toda a gente. Eu penso que é uma mensagem pertinente para os dias que correm. Muito, muito mesmo, muito mesmo. Muito obrigada, mano. Muito obrigada mesmo. E sem palavras, foram vários momentos assim que tu trouxeste várias coisas da parte de Deus, da parte da tua experiência. Só tenho a agradecer. Não, eu tenho que agradecer. Eu gostei muito de falar contigo. Eu espero, eu é que te agradeço, porque eu próprio é que sou enriquecido com isso. E eu espero que realmente nós consigamos abençoar alguém que está à procura de um caminho. E eu penso que isso é bem claro. Jesus é o caminho, a palavra. Na palavra estão escondidos os tesouros da vida, os segredos da vida estão escondidos lá. Então é só abrir o baú e procurar, e tu vais encontrar, as pessoas vão encontrar no baú. E o baú está cheio de tesouros, então não tenham medo. E abri-lo, verdade. Ai, mano, muito obrigada, tá? Abraço para todo mundo. Para a tia da Sara. Marca a tua viagem a Portugal. Nós estamos à tua espera. Bem. Preciso, misericórdia. Sim, verdade. Deus vai prover, vai dar tudo certo. Vem a Portugal, nós estamos à tua espera, tá bem? Tá bom, mano. Muito obrigada, tá? Novamente, Deus abençoe muito. Fica na paz, mano. Amém, bom descanso. Tchau, mano. Obrigado. Tchau, mano. Obrigadão, hein? Paz, tchau. Tchau.